Olá, seja bem-vindo ao Papo de Redação. 7 de abril é comemorado em nosso país o Dia do Jornalista. O dia foi escolhido em alusão à morte de Líbero Badaró, jornalista, ferrenho crítico de Dom Pedro I, que foi assassinado nessa data no ano de 1830. Inclusive, a morte de Líbero Badaró foi um dos fatores que provocou a deposição do imperador. Em um programa chamado Papo de Redação, não poderíamos deixar de fazer esta homenagem à categoria. Hoje recebemos os jornalistas Luiz Cláudio Moraes, editor do Panorama Tarde, e Lucas Albano, repórter e apresentador da TV Otimista. E também os estudantes de jornalismo, a Tami Cavalcante e o Jordan Val. Pessoal, obrigado pelo convite aceito. Luiz, como eu estava falando aí na apresentação, Líbero Badaró foi perseguido pelas publicações que fazia pelo próprio imperador, possivelmente assassinado a mando do imperador. Pegando esse ensejo, os jornalistas muitas vezes incomodam os poderosos, né, aqueles que estão no comando das instituições. A gente pode dizer que o jornalismo é o quarto poder? Eu acho que todos nós aqui a gente já passou ou ainda está na faculdade de jornalismo e a gente até vê, a gente via na época de colégio, quando a gente estudava, já que a história, que o quarto poder seria aquele poder do imperador, mas a gente depois aprende que o quarto poder seria a imprensa para fiscalizar. E na faculdade a gente chega realmente com essa visão de fiscalizar. Só que eu acho que a diferença dos poderes, os três poderes, o executivo, o legislativo e o judiciário, para a imprensa, é que a gente não tem um poder de penalizar de alguma forma, mas a gente consegue cobrar. Então nós ainda assim somos um poder um pouco mais fraco, mas um poder que tem uma voz muito mais alta. Então a gente realmente tem que comparar aquilo que a gente faz com eles, principalmente porque a nossa voz assusta muita gente. Tanto é que a gente viveu por anos de censura no regime militar, a gente ainda hoje, as mídias independentes ganham mais força que as mídias tradicionais em alguns momentos. Então eu acho que a gente não é de fato o quarto poder, mas a gente pode ser visto como um poder que está ali perto, que ameaça algumas instituições. Perfeitamente. Lucas, como é a sua trajetória com o jornalismo? Como é que apareceu essa escolha na sua vida? O jornalismo ele está inerente muito ao que a gente vê na TV, né? Me aproximei muito do jornalismo por causa justamente da televisão, que para mim sempre foi um veículo que as pessoas podem se tornar mais próximas da informação. Então, eu sempre tive interesse na TV, me descobri ao longo da faculdade no jornalismo impresso e que ele me daria base e sustentação para que eu chegasse ao nível da TV, de conversar, de falar com o espectador. Então, minha trajetória no jornalismo se dá pela influência da TV, que eu acredito que é o que chega mais próximo, principalmente aqui no Brasil, das pessoas, porque são os veículos mais massivos, como o Luiz falou, que têm um poder de alcance muito maior para as pessoas. Então, eu acredito que em todos os meios, no rádio, no impresso, na TV, o jornalismo ele é presente, ele se comunica muito bem com as pessoas e a gente nunca pode esquecer, por meio desse dia, do papel social que a gente tem acima de tudo, enquanto jornalistas. Claro que existem dificuldades no meio, no mercado, como existem em todas as profissões, se a gente pensar. Não é uma coisa inerente à nossa profissão, mas a gente tem que entender que é inerente à liberdade de expressão que a gente tem que ter, para o que a gente quiser, para o que a gente pretender levar para o nosso caminho enquanto jornalistas, porque a gente vive tempos difíceis no nosso país e no mundo, inegavelmente, de pós-verdade, as pessoas acreditarem apenas naquilo que interessa a elas, mas não foi sempre assim e não vai ser sempre assim. Esses movimentos aparecem e a gente, enquanto jornalistas, temos que ter o nosso papel de ir lá e cutucar e colocar o dedo na ferida para que o nosso papel social seja cumprido perante as pessoas, que é de informar com precisão, com seriedade e com bastante credibilidade, né? Vivemos um momento delicado, como o Lucas está falando. Como é que você vê isso, Luiz, a questão das fake news e a credibilidade, né, da informação que está posta em jogo? Eu acho que a gente está vivendo um momento muito carente de muitas coisas. Então, quando a gente para analisar o cenário atual, a gente é carente de veículos, é carente de informações, é carente de proximidade com o telespectador. Quando a gente tenta batalhar com redes sociais, quando a gente tenta batalhar com meios mais imediatos, eu falo por nós da mídia tradicional, a televisão, o rádio, o jornal, a gente acaba perdendo um pouco de espaço, não pela dificuldade de acesso,
mas talvez pela limitação de conteúdo. Então, quando eu tenho ali na internet, numa mensagem de WhatsApp, que chega algo para uma pessoa que não é verdade, que é uma mentira, eu acho que o termo fake news nem é válido, porque nem news é. Às vezes é muita coisa velha, é muita coisa que com certeza é fake, mas não é uma notícia falsa, é uma mentira. E a gente acaba tendo que lidar com isso. Eu acho que o nosso papel hoje, como jornalistas, além de informar, como o Lucas disse, com precisão, seriedade, é a gente também reconverter essas pessoas para ouvirem a nossa voz. Porque hoje nem tudo é imprensa. Tudo pode ser midiático, mas nem tudo é imprensa. Nem tudo a gente disponibiliza daquilo que a gente aprende na faculdade. Os critérios de noticiabilidade, apuração, buscar ouvir os dois lados e desenvolver realmente o que a nossa função é perante a sociedade. Que é como o Lucas já disse, que é a gente poder fazer o nosso papel de tanto fiscalizar como prestar serviço à população. Também, a sua escolha pelo jornalismo tem uma pretensão em de ser uma formadora de opinião? Sim, eu acho que você entra no jornalismo já sabendo disso, né? Assim, é um tabu muito grande que eu vejo na faculdade, entre os meus amigos, entre os professores, essa questão da linha tênue entre o entretenimento puro e o jornalismo. O entretenimento faz parte do jornalismo, enfim, né? Fica sempre isso. Mas essa questão de formador de opinião, pelo menos pelo que eu estudo, da teoria até mesmo, é muito sim e não. Eu acho que eu tô mais aqui para ser aquela questão do gatekeeper, né? Aquele bem da teoria, de trazer a informação que a população tem o direito de saber, de fazer essa seleção, de realmente informar. Eu acho que mais do que gerar essa formação de opinião. Foi até um pouco que o Lucas falou, que a gente tem essa questão da falta de acessibilidade da informação no geral no nosso país, né? A gente tem muito analfabeto funcional, muita gente que às vezes não tem acesso à educação, logo não tem acesso a uma leitura, a uma interpretação crítica. Então, eu acredito muito que, claro, o jornalista está lá para fazer essa formação de opinião, mas também, principalmente, para levar isso da maneira que a maioria da nossa população entender todas essas deficiências e levar a informação da forma mais clara, mais objetiva e de importância mesmo, de que o público precisa saber daquilo. Então, eu vou muito mais nesse lado, assim. Jordan, como é que é a sua história com jornalismo que motivou você a cursar essa faculdade? Olha, por incrível que pareça, por mais que eu goste, né, muito da televisão, mas o que me fez escolher o jornalismo foi a escrita, né? Eu, desde mais novo, gostava muito de escrever, embora fosse muito tímido, né? Muita gente não acredita, mas eu era bem tímido. E até comecei o curso de Direito, não me identifiquei, uma linguagem muito difícil, né, ao meu ver, até que eu adentrei no jornalismo. E é como vocês estavam falando, né? Eu penso muito sobre a pandemia. Muitas pessoas dizem, mas será que o jornalismo está trazendo credibilidade mesmo? Ao meu ver, mais do que nunca, né? Porque tem muitas informações falsas, né? Por aí, principalmente em época que a gente está em vários grupos de WhatsApp, onde a gente realmente ficou aí confinado, quando a pandemia realmente estava mais forte nesse sentido, embora ainda estejamos. Então, assim, foi um processo, né, que eu vi que realmente eu gostava de estar perto ali, de escutar histórias. É uma oportunidade que o jornalismo nos proporciona, tanto além de estar com autoridades, com pessoas que são anônimas, né, no dia a dia, que a gente pode, de fato, fazer essas pessoas serem vistas. Isso é muito rico e é muito bonito ao meu ver. Então, assim, essa mistura um pouco da escrita, um pouco de estar ali com as pessoas, entender a história delas. E também, assim, o jornalismo é de tudo um pouco, né? Eu acho que nós seremos eternos pesquisadores. Repertório também é muito importante, né? Nunca é demais. Então, eu acho que a gente tem que saber um pouco de política, um pouco de economia, um pouco de saúde, por mais que a gente se identifique com alguma editoria específica. Luiz, você, o que motivou você a seguir essa carreira? Engraçado, eu acho que isso vem desde a infância para mim, mas não só o jornalismo em si, mas a televisão. Eu sou filho único por parte de pai, eu fui criado como filho único e eu fui uma criança teoricamente sozinha. Então eu estava sempre amparado à televisão me fazendo companhia. Eu sempre gostei muito de assistir todo tipo de programa, do jornal, à novela, aos desenhos animados, tudo. E aí, quando eu fui escolher a faculdade, eu fiquei na dúvida, que eu sabia que eu queria fazer comunicação entre a publicidade e o jornalismo. E eu, num ímpeto, escolhi jornalismo,
com a ideia de que eu me formei pela Universidade de Fortaleza e eu sabia que eu poderia trocar algo de curso ao longo da faculdade nos primeiros semestres. E eu não quis, eu continuei. E dentro da faculdade eu me apaixonei por outras áreas. A televisão eu queria, depois eu queria, comecei não gostando, mudei de área. E eu caí de paraquedas na TV, e onde eu tô, é onde eu gosto, é o que eu gosto de fazer. E eu acho que vem algo muito inerente a mim, porque eu entrei na faculdade com 16 anos. Eu me formei com 20. Então, eu acho que... Muito novo, né? Eu tive muita sorte de encontrar o que eu gosto de fazer, o que eu sei fazer, o que eu amo fazer muito novo. Porque eu vejo um dia muita gente muito nova que não sabe o que fazer, não tem a menor noção. Eu conheço pessoas que estão na segunda faculdade e ainda assim não se encontraram. E eu tive muita sorte de, na primeira faculdade, eu encontrar de cara aquilo que eu sei e que eu gosto de fazer, que me dá prazer de fazer. Mesmo com todas as dificuldades, eu vejo que é uma profissão que é muito nobre e que traz muitas alegrias para a gente também. Também, como é que é a vivência acadêmica do curso? Então, na minha faculdade, pelo menos, eles prezam muito pela parte prática. E aí, assim como os meninos, eu também já entrei apaixonada por televisão, assim, encantada com esse mundo. E aí, no primeiro semestre, eu já quero estagiar, quero entender como é na prática, conseguir um estágio dentro da faculdade, já na TV universitária. E hoje, para mim, eu prezo muito mais pela prática. Eu amo aprender a teoria, entender, até como você falou no começo, né? A história de onde veio o dia, de como surgiu os primeiros jornalistas, os primeiros veículos, Correio Brasiliense, enfim. Tudo isso é muito massa, eu gosto muito de estudar, mas a prática de eu estar na faculdade, eu poder aprender sobre TV, aprender sobre o rádio, sobre o jornalismo impresso, digital e todas as mudanças constantes que acontecem nesse meio, é uma coisa que eu prezo muito. Inclusive, fico muito preocupada quando eu penso, meu Deus, vou sair da academia. E agora, né? Porque tá lá, são professores renomados que têm uma experiência, que gostam de ensinar, e aí todo dia é um aprendizado novo. Então, pelo menos tive muita sorte de estar nesse curso, mesmo tendo passado os 2 anos da pandemia, distante do físico, né? Distante da faculdade em si, mas os professores foram muito atenciosos e essa questão de estar sempre aprendendo coisa nova me dá uma alegria a mais de ainda estar na faculdade. Eu fico realmente preocupada, assim, meu Deus, e agora? Vamos para outra, né? Pós e mestrado, porque é muito diferente você ouvir de quem já passou pelo que você quer passar, você tem inspirações te ensinando, pessoas que te inspiram do teu lado e te ensinando. Assim como eu tenho no estágio, inclusive, que é muito, muito especial. Jordan, você publica bastante nas suas redes sociais a sua vivência acadêmica, né? Às vezes faz caixinhas para que as pessoas perguntem sobre o curso. O que mais aparece, né, das pessoas lhe indagando? Aparece muito sobre timidez, né? Eu sou muito tímido, gosto de escrever, mas será que devo fazer jornalismo mesmo? Porque as pessoas ainda têm muito essa ideia, né? Muitas pessoas sobre a questão tradicional, fazer jornalismo é estar numa rádio, numa televisão. Mas além disso, né, a gente sabe que o jornalismo é muito amplo, né, na questão da atuação. Também perguntam sobre as áreas, né, sobre a televisão, principalmente, já que eu estou estagiando, né, estagiei também na TV universitária, assim como a Tami falou. Então, assim, por mais que a gente ainda não esteja formado, mas a gente já tem essa vivência, né, da questão da reportagem, às vezes ali de uma gravação numa apresentação, então, assim, bastidor. As pessoas têm muito essa curiosidade de saber um pouco da nossa vivência, mais voltada para a televisão, já que a gente está estagiando na televisão. Mas também vem muito a dúvida sobre as disciplinas, né, o que é que a gente mais gostou, ou está gostando, né, durante o curso. Então, assim, é de tudo um pouco que as pessoas perguntam, sabe? Lucas, o senso comum, as pessoas, pelo menos o público, né, vê, logicamente, tem essa parte da glamorização da profissão, mas vamos pensar o dia a dia, né? Muita gente não sabe como é que é um processo de apuração, né? Não só do produtor, do repórter, né, do editor. É um trabalho árduo? Eu acho que sim, e eu acho que é muito importante falar sobre isso, porque muitas pessoas acreditam que ser jornalista é estar em frente às câmeras, assinar reportagens, fazer grandes coberturas. E o jornalismo de fato, que é o que a gente chama, né, para vocês que não sabem, o que a gente chama de hard news, que é o jornalismo quente, não se trata de grandes coberturas, de aparecer mais, de ter mais seguidores, de ser mais conhecido. O jornalismo não é isso. Nunca foi e nunca será isso.
Jornalismo se trata de apoiar o seu ouvinte, o seu leitor, o seu espectador, por meio de informação precisa e de qualidade. As pessoas acreditam e têm essa ideia errada de que para ser jornalista você precisa falar bem, você precisa ser muito desenvolto. E não é isso. Existe o jornalismo impresso, existe a assessoria de comunicação, a assessoria de imprensa, são pessoas que trabalham por trás das câmeras e que fazem com que o jornalismo hoje possa ser mais dinâmico, mais rápido, mais ágil. Existe a produção, que as pessoas apuram, elas checam primeiro com as fontes, os personagens, as pessoas que vão contar suas histórias, depois elas conversam com os órgãos públicos, elas procuram saber o que de fato aconteceu. E eu acho importante falar disso, porque muitas vezes o trabalho do Luiz, que é o de edição, ele é menos visto pelas pessoas do que o trabalho de quem está em frente às câmeras, sendo que ele é tão importante quanto ou até mais importante do que quem está na frente das câmeras. Então, acho que há um processo de glamorização equivocado que as mídias sociais trouxeram para esse debate, de tirar de contexto o que é o papel do jornalista, que não é o de aparecer mais, ser mais famoso, ser mais bonito, ser mais conhecido. Não é isso. Ele está aquém disso. Isso existe, é claro, porque as pessoas... Até a vaidade do ser humano. Até a vaidade do ser humano, e as pessoas criam, né? As pessoas que assistem criam essa fantasia, que hoje ela foi expandida pelas redes sociais, mas ela sempre existiu. Só que não é isso, é um trabalho árduo que envolve dedicação, que as pessoas, os jornalistas, abdicam de, muitas vezes, suas famílias, seu tempo livre, para trabalharem, porque a notícia não tem hora, não tem lugar, não tem endereço. Ela simplesmente acontece. E a gente tem que estar preparado sempre para isso, né? Com certeza. A gente vai falar mais sobre bastidores do jornalista, só que o Papo de Redação vai agora para um rápido intervalo. A gente volta já, não sai daí. Papo de Redação de volta, abordando hoje o tema Dia do Jornalista. Luiz, a gente estava falando no bloco anterior sobre os bastidores, como é que é o trabalho de um jornalista, como é que funciona, né, na prática? Então, a nossa redação, o jornal ele pode ter 1, 2, 3, a gente já fez jornal de 4 horas aqui na TV Otimista, mas a redação nunca para, a redação ela não pode parar, o jornalismo acontece a todo momento. A gente está aqui falando, fazendo o programa, gravando o programa, mas aqui atrás, nossa redação, tem gente trabalhando, preparando os próximos jornais. E isso não pode parar nunca. O jornalismo, ele é um ser vivo, ele é um organismo vivo, ele está sempre latente a todo momento. Então, quando a gente chega para começar a montar um jornal, a gente começa a atualizar o que aconteceu nas últimas horas, no último dia, e a gente vai tratando tudo isso que a gente vê como, não em ordem de prioridade, mas em ordem que a gente consiga contar uma história para o nosso telespectador com começo, meio e fim, e botar assuntos coesos para a gente conseguir pelo menos montar um telejornal. Eu acho que nos bastidores a gente envolve muito apuração, conversar com fonte, contar a história, saber o que é mais interessante daquela história que possa atrair o meu público, porque querendo ou não, a gente fala de uma instituição de jornalismo, mas nós ainda somos empresas e nós ainda precisamos conquistar o nosso ganha-pão, não deixa de ser uma profissão. Então a gente precisa manter a nossa audiência para que a gente possa trazer os investimentos para a gente. Então, a gente tem que saber editar o material, a gente tem que saber criar o material, a gente tem que saber buscar um material que seja positivo para os nossos telespectadores. Conhecer nosso público, conhecer quem a gente está atingindo, o que é que a gente tem que buscar para a gente atingir. Então, a gente faz a apuração das notícias das últimas do dia. Nossos repórteres vão para a rua, a gente fica acompanhando os nossos repórteres. O Lucas, eu já fiquei ligando para ele a manhã toda, saber onde ele estava. Faz parte. Vai demorar, eu quero essa matéria, tem que ir para o ar. E deu certo, dava certo, às vezes não dá, como faz parte também. Da vida, né? A gente tem que contar com outros fatores, trânsito, cinegrafista, problemas nos equipamentos, nem sempre tudo dá... Chuva, agora é horrível. E a gente está vivendo um período que eu acho que os maiores imprevistos acontecem com as maiores naturalidades. Porque está tudo tão fora do normal que a gente acaba se acostumando com os imprevistos. Então, quando chega aquelas horas de fechamento de jornal, que vale para qualquer veículo, no impresso, no rádio, na televisão,
são as horas mais apreensivas. Tensas. Eu e a Tami, a gente é vizinho de horário, a Tami é 11 da manhã, eu faço meio-dia. Então a Tami tá no ar, no estúdio, e eu tô na redação enlouquecendo E a Dani tá se maquiando. Exato, a Dani tá se arrumando para apresentar o jornal, eu tô fechando as últimas matérias, o Lucas tá chegando para fazer o ao vivo, a Tami tá no estúdio. Teve um caso que eu queria fazer eu queria que a nossa repórter fizesse uma entrada ao vivo. Ela não conseguiu fazer a entrada ao vivo por conta de sinal, que era no subsolo, não deu certo. E acabou que eu falei, grava o material, manda pra gente, a gente vai usar no jornal. A gente gravou o material, ele chegou no jornal, ela chegou na redação e precisava subir pro nosso sistema, pro servidor, para botar no ar. Faltou 30 segundos pra matéria entrar. Ela não foi pro ar. Ela foi lá no jornal seguinte. E aí a gente acaba... São contratempos que a gente vive, mas é algo que é uma adrenalina que é boa, uma adrenalina que a gente gosta. Eu acho que, eu não sei se vocês já viveram isso, mas eu acho que um dos dias mais emocionantes que a gente pode ter numa redação é um dia de eleição. Porque um dia de eleição, ele muda completamente o organismo que a gente vive de redação. A gente trabalha dia de domingo, que geralmente tem muita gente de folga. Então, a redação inteira vem em peso trabalhar, a gente está sempre atento, acompanhando os candidatos, as movimentações, o tribunal. Então, realmente, eu acho que é o dia mais latente que tem numa cobertura, além de, claro, grandes tragédias e algo do tipo, é o dia da eleição, que a gente sabe que a cada 2 anos a gente vai ter um domingo que a gente pode se preparar, não vai ter nada na sua vida, você vai dedicar o seu tempo para aquilo. Eu já cheguei a entrar em outro trabalho na redação para trabalhar 2 horas da tarde e fui embora 11 horas da noite porque ninguém sabia o que ia acontecer e a eleição indefinida e, no final das contas, eu só fui para casa, dormi e no dia seguinte eu tinha aula na faculdade. Isso que o Luiz falou, né, dessa questão do dinamismo que a gente tem no jornalismo, é uma das coisas que até hoje, assim, é o que mais me encanta. Foi o que me chamou, que brilhou para mim quando eu estava decidindo em que faculdade entrar, e tu falou também de ter certeza do que eu queria fazer, e eu não tinha. Eu só sempre fui muito curiosa, sempre gostei de falar muito, vamos tentar o jornalismo. E assim, ver que eu posso chegar na redação e, sei lá, fazer uma pauta no Castelão sobre um jogo, ou então ir no Emoce e falar sobre a campanha de doação de sangue, ou então, enfim, ter essas diversas experiências numa mesma profissão é uma das coisas que eu acho mais incríveis da profissão, né? Assim, o jornalismo, ele dá experiências que outras não chegam perto. De um dia eu tô na frente das câmeras como apresentadora, no outro eu tô lá fora, tipo, procurando uma fonte para dar uma entrevista, tô correndo na rua falando alguma coisa sobre o trânsito, enfim. Esse dinamismo não tem como negar que, por mais estressante que seja, é o que encanta, é o que faz a gente vir todo dia trabalhar com vontade de estar aqui, né? De vir para um plantão num domingo com vontade de estar aqui fazendo esse trabalho tão importante. E é engraçado porque a Tami falou sobre estar no Castelão e Pro Emoce, que são editorias completamente diferentes, né? É esporte, é cidades. E eu acho que isso também é uma coisa boa do que o Lucas disse da Hard News, a notícia do dia a dia. Então, a gente não trabalha só com um tópico, a gente trabalha com economia, às vezes um dia a gente fala de política, um dia a gente fala de cidades, um dia a gente vai falar de interior, de campo. Sim. Eu sempre tive muita afinidade com entretenimento e cultura, mas quando eu comecei a trabalhar, eu falava de outras coisas, eu falava de Hard News. Eu tinha um chefe que dizia que a gente não podia focar na cidade de Meireles, a gente tem que abranger Fortaleza, região metropolitana, Sim. o nosso público como um todo. Então, foi a partir dali que eu comecei a conhecer. É um veículo de comunicação de massa, né, como o Lucas estava falando. Exatamente. A partir dali eu comecei a conhecer outros pontos, outras vertentes, e aí eu acabei voltando, claro, eu acabei caindo no entretenimento e na cultura, que era a área que eu tinha mais afinidade, não como profissional, mas como hobby mesmo. E é engraçado como a gente sempre acaba botando um pezinho naquilo que a gente gosta. Por mais que eu trabalhe hoje com hard news no jornal e goste disso, e eu acho que é a área onde eu me dou melhor, porque eu gosto de dinamismo, eu ainda arranjei um espaço para fazer a agenda cultural aqui na TV Otimista e a gente fala de cultura toda sexta-feira. E dá super certo. Né? Exatamente, a gente tem que ser versátil, não só o que a gente entende, mas o que a gente fala. A gente tem que saber passar todas as informações para o público. Sim. Jordan, você queria falar? Sim, eu quero dizer que eu me identifico em certa parte com o Luiz também, né? Que agora eu estou atuando no entretenimento, né? Aí, aqui na TV Otimista. Eu quis sair um pouco do jornal para ter outras experiências, mas eu também gosto muito, né, dessa pegada do jornal, passei muito tempo na produção, às vezes fazer algumas externas,
E realmente, esse dia a dia que a gente vive incerto é muito legal, sabe? Esse frio na barriga, essas pautas totalmente diferentes. Às vezes a gente está, como a Tami falou, no Castelão, às vezes a gente está no Emoce. É muito legal essa vivência. E o entretenimento também eu gosto, né? Porque vem muito essa parte cultural. A cultura é muito ampla também. Então, assim, estou aproveitando ao máximo minha época de estágio para poder ganhar conhecimento, né? O máximo possível. Então, é muito bacana. A questão das eleições, eu lembro também que vocês comentaram, quando eu comecei a estagiar aqui na TV Otimista, foi final de 2020. E eu lembro que eu cheguei no domingo à noite, né? Na verdade, eu ia começar na segunda, mas eu já fui um dia antes para poder entender como era esse dinamismo da redação. E estava realmente apurando as urnas lá, e eu comecei a ver a correria, e realmente dá aquele frio na barriga, aquele deadline, toda essa já quis sair correndo, né, Jota? Já disse, não, então... Amanhã eu já não vou. Dá vontade de sair correndo, às vezes. Se ele veio no domingo e voltou na segunda-feira é porque ele gosta. Ele não sai mais. Perguntar aos dois, vocês que estão tendo, né, essa vivência de televisão ainda estando na universidade, a gente sabe que a teoria é diferente da prática, mas eu queria perguntar para vocês o tamanho desse abismo, o quão é diferente. Assim, por ser uma profissão que está sempre em movimento, está sempre mudando, às vezes a gente está vendo, não sei, por exemplo, estamos estudando TV, aí começa a história, o rádio vai sumir porque a TV está chegando, e eu, como assim? A gente está em 2022, não é mais isso. Então, eu acho que é como qualquer outra área, assim, é uma coisa muito volátil, uma coisa que está sempre mudando, e os livros, eles não se atualizam tão rápido. Mas hoje, com todo o acesso que a gente tem à informação, à internet com os professores que estão muito ligados ao mercado, não tem mais tanto esse abismo, essa distância entre a teoria, entre a academia e o mercado, né? Mas com certeza, assim, sem dúvida alguma, se tiver alguém que está fazendo jornalismo, o conselho é estagiar na área que você se sentir mais confortável, às vezes na área que você se sentir menos, para também ganhar essa experiência, porque não dá para fazer tudo na faculdade, né? Mas hoje eu não sinto tanta distância entre a academia e o mercado, assim. Jordan, qual é a diferença aí da vivência na TV e para a universidade? Assim, realmente a gente sente a correria assim, do mercado, né? É diferente da gente estar na TV universitária, que são aquelas pautas ali mais elaboradas, no sentido, às vezes, de ter um jornal semanal. O mercado não, o mercado já é aquele jornal diário, né? A gente realmente tem que ali fazer o hard news, como o Luiz até falou. Então, assim, a correria é bem maior, a vivência que a gente tem é bem maior, entendeu? Assim, a responsabilidade é gigante. Isso é muito legal porque a gente já aprende, né, em formação, né? A gente nem se formou ainda e já está tendo essa vivência. Então, assim, eu sempre digo, quando eu converso com meus amigos, pra gente correr atrás de estágio mesmo, sabe? Às vezes não é a área que você quer, mas conhecimento é válido. Às vezes você ama a televisão, mas tem ali a oportunidade de atuar no podcast, né? Que agora realmente está na vez, né? A questão do podcast. Vai, sabe? Assim, eu sou muito aberto em relação a isso. Por mais que eu ame a televisão, mas eu gosto da comunicação de uma forma geral. Fora eu trabalhar do lado de gente que a gente admira, né? Que tipo, eu tava sentada assistindo as pessoas que hoje eu trabalho, que estão ao meu lado aqui, eu assistia quando eu era pequena. Então, é muito massa isso também, essa troca com pessoas que são... É verdade. Né? Assim, que são suas inspirações na profissão. Não entrega a idade dos teus chefes. Não, gente, eu não assistia, eles estavam na faculdade, aí... Luiz, por favor. Os meninos estavam falando justamente sobre a academia e eu acho que a minha experiência na academia ela foi muito positiva, porque eu comecei fazendo na universidade, a gente fazia disciplina de tela, era só uma matéria. Mas como você chegou aos 16 anos na universidade? Eu acho que é isso que tá todo mundo falando. Muito novo. Não, o meu colégio, antes a gente podia pular de ano, eu fiz uma puladinha ali e tal, aí deu certo. Mas na universidade, a minha primeira disciplina de tela, a gente fez uma matéria. Na segunda disciplina de tela, a gente fez um jornal ao longo de um semestre. A gente tinha um semestre inteiro para planejar um jornal. E eu lembro que nesse jornal eu era editor adjunto. Então eu tava, já estava botando a mão na massa. E eu entrei também na TV universitária. Sim. Fiz programa de saúde, fiz o jornal, eu fui repórter, fui apresentador, editei. E aí eu comecei a fazer um jornal por semana. E aí quando eu caí no estágio profissional, aquele estágio realmente, numa TV comercial, era um jornal por dia. Então a gente acaba tendo... Eu tive essa crescente, que foi bom para mim, mas tem gente que às vezes eu conheço que caiu
de paraquedas na TV comercial, está aprendendo e eu acredito que esse abismo que o Fernando falou, que existia, eu enfatizo o passado, existia entre a academia e o mercado, era muito porque não existia tanto acesso à informação há muitos anos atrás. Hoje em dia, qualquer pessoa que estuda comunicação, ela sabe que existe essa proximidade. Qualquer pessoa pode estar na mídia, qualquer pessoa pode estar no mercado. E se até as universidades, tanto as públicas quanto as particulares, não ficarem se atualizando de maneira muito rápida, eles perdem os seus alunos. Vai existir uma evasão muito grande. Então, está cada vez mais próximo. Eu tenho a vontade de voltar para a academia como professor. Eu tenho vontade de passar o que eu sei para os alunos. Eu gosto muito dos estagiários com quem a gente trabalha, que eu gosto de passar meus conhecimentos. Obrigada, Luiz! Não que eu seja o melhor profissional, mas eu gosto de ajudar. Não passar meus conhecimentos, é ajudar a receber a ajuda que eu tive quando eu fui estagiário. Então, se tem um estagiário de produção, está com dificuldade numa pauta, me dá, deixa eu ler, deixa eu ver o que é que pode ajudar, o que é que o repórter quer fazer, o que é que o repórter tem que fazer. Então, eu acho que eu vejo hoje que a nossa academia, ela está em déficit com os profissionais, mas eu acho que tem muito a crescer, muito a evoluir daqui para frente, porque as pessoas dão mais importância, tanto à academia quanto ao mercado. Eu sei que você está no meio de um processo de publicação, né, de artigo. É importante a pesquisa para o desenvolvimento da profissão? Estamos nesse processo. Assim, como eu falei, né, na minha faculdade a gente preza, os professores prezam muito por essa questão da prática, de colocar a gente, botar a mão na massa mesmo e ensinando. Então, às vezes, não sobra tempo suficiente para pensar também nessa questão acadêmica, de o que importa para você fazer uma pós-graduação, para você tentar fazer um mestrado, uma continuação, né, uma educação continuada. E aí, esse ano, eu estou no último ano de faculdade e decidi participar de um congresso, tentar participar de um congresso regional. E assim, de você ver o seu trabalho que você fez em um semestre inteiro, cansativo, passando de fase, só eu ter passado aqui no Ceará eu já achei incrível. Então, tá sendo uma experiência bem diferente, como eu falei, eu não tive ainda nesses 4 anos que eu tô na universidade, principalmente por conta da pandemia, que acabou mexendo em tudo. Mas é a mesma coisa do mercado, eu acho um estresse bom, de você tirar um tempo para estudar mais aprofundado, o que você gosta. Eu estou fazendo, por exemplo, os que eu escrevi foi de rádio jornalismo e de jornalismo impresso, que não é o mercado que eu estou hoje. Então, são experiências diferentes que a universidade dá oportunidade. Eu sou, assim, estou muito grata, muito estressada, mas estou muito feliz em estar conseguindo dar mais esse passo. E você faz bem, porque vai pro Lattes, coisa Sim. que o meu Lattes, ele só teve uma coisa publicada, foi minha monografia, e uma monitoria que eu fiz voluntária no meu último semestre, porque eu não queria ficar sem nada. E eu falei, tenho que pensar em alguma coisa pro futuro. A monografia eu fiquei um pouco nervosa, mas a gente muda de assunto, né? Pra não falar de TCC. Bem, o segundo bloco aqui do Papo de Redação tá se encerrando, mas a gente volta. O Papo de Redação vai para um rápido intervalo, não sai daí. O Papo de Redação está de volta, hoje falando sobre o Dia do Jornalista. Lucas, você que está trabalhando numa emissora de televisão, estávamos discutindo no bloco anterior as diferenças, né, da vivência acadêmica para a prática profissional. Como é que foi a sua experiência? O que você viveu na academia e o que está sendo de igual, de diferente na vivência profissional? Eu me formei na Universidade Federal do Ceará, então um ambiente extremamente acadêmico, né? Voltado para pesquisa, para livros, para muito estudo e muita leitura. Porque as pessoas, naturalmente, quando vão para a academia ou quando escolhem a academia, não foi meu caso, eu não assim escolhi porque eu queria ser um acadêmico, ou seja, não queria necessariamente ser um pesquisador, mas você está naquele ambiente, você é influenciado, né? Você é influenciado para pesquisa, para fazer artigo, para submeter em congresso. E eu, de fato, assim, não me interessei, não foi uma área que me interessou, porque a prática, ela me instigava mais. Só que os meus colegas não, eles eram interessados na pesquisa. E aí eu fui buscar o mercado de trabalho justamente para ter esse alicerce, né, de uma formação profissional que não viria dependendo da faculdade, embora minha faculdade forme jornalistas e pesquisadores
extremamente competentes. É até interessante explicar para quem está nos assistindo nesse momento, que a Universidade Federal, e essa era uma resposta que eu não tinha quando eu fui pesquisar sobre jornalismo e sobre faculdade, a Universidade Federal, em todos os estados, ela é voltada para a pesquisa. Você pode se formar um jornalista de mercado de trabalho, como eu me formei, como outros milhares de pessoas já formaram, mas ela é voltada para formar pesquisadores. Existe um sistema híbrido em que pode sair uma parte de pesquisadores, uma parte de profissionais de mercado, mas a Universidade Federal, por ser um ambiente acadêmico, ela forma pesquisadores, pessoas que estudam jornalismo, fazem pesquisa sobre o jornalismo, como é o novo jornalismo, como era o jornalismo do passado, escolhe um exemplo de um caso, estuda, pesquisa, relaciona teorias. Esse é o ambiente da Universidade Federal, qualquer lugar que você vá. O ambiente das universidades particulares ele é voltado para o mercado de trabalho, né? Para formar pessoas que trabalhem com o mercado. Eu acredito que foi positivo, não só pela condição financeira, que formar em universidade pública tem o seu valor financeiro e social muito grande, mas foi positivo para mim porque eu vi que era uma coisa que eu não queria, que é pesquisar o jornalismo. Eu amo jornalismo, gosto da minha profissão demais, mas eu gosto de exercer, de ser jornalista. Pesquisar, para mim, eu ainda não me encontrei, particularmente falando. E eu acho que tem um pulo do gato aí, é porque eu acho que, às vezes, na academia, faltam profissionais que tenham muito mais experiência no mercado do que aqueles que a gente encontra hoje. Então, eu fiz uma seleção de mestrado, onde eu fiz a entrevista, a professora perguntou para mim, nem foi aqui no Ceará, ela perguntou para mim assim, e Luiz, mas eu vejo que você tem poucas publicações, seu currículo é um pouco mais pobre. Aí eu, professora, é o seguinte, eu não tive tanta experiência acadêmica. Até estímulo mesmo, né? Exato. Eu sinto que eu sofri um pouco com isso, mas como eu falei já, eu gostei dessa área. Mas ela falou, Luiz, você tem pouca coisa e tal. Aí eu, professora, é o seguinte, quando eu saí da universidade, eu decidi ir para o mercado de trabalho. Eu fui feito para o mercado de trabalho, eu já estava trabalhando. Luiz, muitas pessoas trabalham porque elas precisam sobreviver. Exato. Então, assim, conciliar, e até ilegal conciliar, muitas vezes, você ter uma pesquisa, um CNPq, ter um currículo Lattes mais extenso e, ao mesmo tempo, trabalhar, né? Você não pode, quem é bolsista não pode trabalhar, você tem que viver justamente para a pesquisa. E muitas pessoas trabalham para sobreviver porque só de pesquisar ninguém vai conseguir... Infelizmente, né? Infelizmente, ninguém vai conseguir construir a própria vida, né? E se você está estagiando e você é efetivado no cargo, por que você vai abandonar? Exatamente, né? Você fica, porque é algo que ele vai lhe dar tanto networking quanto conhecimento e aquela oportunidade de emprego, ela não vai estar ali sempre para você. E a academia, a gente pode buscá-la não logo após a universidade, mas pode buscar mais à frente na nossa carreira. Então, é justamente por isso. Ela perguntou por que eu não tinha tanta coisa no meu currículo. Porque eu fui trabalhar. E assim, eu não tenho tantos anos de formado assim, ela já estava fechando as portas para mim, porque eu não segui vida acadêmica. Eu acho que isso também falta... É uma balança difícil de equilibrar, né? Exato. Tanto da parte dos professores, porque quem é professor acadêmico, ou seja, quem se formou enquanto pesquisador e se tornou um professor pelo mestrado, pelo doutorado, que tem seus louros, tem seus méritos, é super merecido, é justo, mas quem é da academia muitas vezes não gosta do mercado e quem é do mercado, como no caso das universidades particulares, não gosta da academia. São aquela velha história, dois bicudos não se beijam, né? Então, assim, eles desequilibram essas funções, né? Essas áreas, a pesquisa e o mercado. Então, fica uma coisa desequilibrada que prejudica até o entendimento de quem não está ali dentro para entender, né? E até os regimes de emprego, quando você vai tentar dar aula, são muito grandes. Um professor que dá 40 horas aulas semanais não pode exercer uma profissão porque ele vai ter que fazer dedicação exclusiva. Ele não vai poder elaborar a prova, elaborar a aula, fazer correção. E eu digo mais, o Fernando ele também faz uma jornada dupla, não na academia, mas também como professor. E eu acredito que você saiba a dificuldade de ter essas duas jornadas, né? Sim, porque ensinar também não é só passar o conhecimento, é estudar também, é adquirir conhecimento. E como o Lucas estava falando, quando a pessoa opta pela vida acadêmica, ela abre mão de muita coisa e muitas vezes uma bolsa de mestrado e de doutorado
não sustenta ela, né? Você tem uma vida para fazer, né? Para construir. Pois é. E essa balança que não se equilibra acaba prejudicando, acho que vejo os dois, porque quem está numa redação, na lida do mercado, da correria de publicar, de passar a notícia, ele precisa ter também o conhecimento teórico, né? Até para tornar o trabalho dele melhor, né? Mais preciso. E o pesquisador, ele precisa de análise de dados, né, que o mercado faz, que passa para ele chegar à formulação da teoria dele. Então, é realmente um caminho que ainda é sinuoso para fazer esse encontro dar certo algum dia. É importante destacar que são áreas que se complementam. Então, a gente não está dizendo que a academia ou o mercado, um é mais importante que o outro. Um precisa do outro, na verdade. Exatamente, Muito. um precisa do outro. E eles não devem ser vistos de forma competitiva, né? A nossa ideia não é alimentar essa competição, mas é deixar claro que existem duas áreas que muitas vezes não conseguem conversar entre os seus pares e para quem quiser vir a ser um jornalista, entender, né? Que são dois mundos completamente diferentes, embora eles estejam relacionados e possam sim se complementar, e é bom que se complementem. Sim, porque a gente também defende muito aquela história do jornalista com diploma, né? Que para sermos jornalistas nós nos formamos, então a gente defende isso, porque existe muita gente aí que defende que nem todo jornalista precisa ser diplomado, precisa ter uma graduação na área. E assim, eu acho que algo que até a Tami falou sobre... no livro tinha dizendo que, será que a televisão vai superar o rádio? A gente sabe que não, a gente sabe que o rádio se mantém. Mas eu acho que é importante a gente saber que houve, sim, esse medo para a gente poder valorizar não só... Assim como a TV para o digital. Exato. Não Sim. só para a gente valorizar a televisão, como valorizar o veículo que veio anterior a ela, Sim. que ainda é vivo. E a gente saber que, nossa, tem um veículo aí que está mostrando imagem e áudio, mas o de áudio continua. Então, a gente realmente tem que valorizar não só o que está mais em voga, que é o digital, mas também os outros veículos, porque, querendo ou não, a gente está na televisão, mas a gente também é transmitido pelo YouTube, a gente está em rede social, mas a gente está fazendo para a televisão. E as linguagens convergem. Pois não, Jordan? Pronto, falando um pouco dessa conversão, se tem uma coisa boa da pandemia em termos, foi a questão que muitas pessoas empreenderam, né? Elas realmente saíram ali do mercado de trabalho e conseguiram, né, montar seus portais. Eu estou dizendo assim, jornalistas mesmo, né, formados, que levam credibilidade. Então, assim, eu não acredito que o rádio em si, né, a TV, os veículos vão se acabar nesse sentido, mas eles vão se adaptar, né? A adaptação é essencial, já que a gente vive num mundo globalizado, onde todo dia é uma informação diferente, né, um formato diferente. Então, vem muito essa questão da gente estar estudando, da gente estar se atualizando, seja jornalista, seja estudante, seja professor. Enfim, seremos eternos pesquisadores nesse sentido, né, de ganhar repertório de fato. E esse discurso, né, de que não precisaria de um diploma, que qualquer um faz, ainda alimenta essa questão das fake news, né, que há até um discurso de desvalorização do profissional, já que quem ouve isso, né, e não consegue saber que existe todo um estudo, toda uma academia por trás de uma profissão para balizar ela, pensa que qualquer método de apuração ele é válido. Por isso que hoje o estudo do jornalismo de dados, né, tá tão em alta, assim, de você... Na faculdade, por exemplo, a gente não tem uma disciplina ainda sobre, mas são diversos cursos de a importância de averiguar, a importância do fact-checking, que a gente fala, né, de ir atrás da fonte oficial, de ir atrás das informações oficiais, e é isso que eu sinto, assim, que tem um preconceito muito em cima do jornalismo. Mas pra que tu vai fazer um curso se olhar na internet, sei lá, se tu viu, pode botar no teu Twitter, na tua rede social, que as pessoas vão ler, elas vão entender aquilo. Mas não é isso, né? A gente está aqui para garantir a verdade dos fatos que vão ser passados. É muito fácil eu ter um canal na rede social, colocar X coisa aconteceu e ponto final. A nossa profissão ela vai além disso. A gente não vai só divulgar, a gente não vai só mostrar aquilo. A gente vai entender, apurar, trazer toda a verdade daquilo para mostrar para o público, né? Então,
eu sinto muito ainda esse preconceito dentro da profissão de que, todo mundo faz. Tem um livro muito bom, desculpe interromper, Fernando, chamado... É um livro do jornalista Heródoto Barbeiro. Sim. É um manual de telejornalismo, né? E ele traz no livro muitas discussões, não só sobre o telejornalismo, sobre texto mesmo. E na prática do jornalista, ele critica o oficialismo, né? Que é a gente trabalhar apenas com fontes oficiais. Só fontes oficiais, assessorias, nos respondendo. E o jornalismo está para além disso, né? O fact-checking, por exemplo, foi lançado um curso ano passado, inclusive eu fiz, de um instituto de Brasília, que ele ensinava para a gente, jornalista, né, justamente sobre jornalismo de dados, para a gente usar algumas plataformas, até como o Excel, para conseguir apurar por meio de dados. Porque não basta apenas eu dizer que a camisa do Luiz é azul ou é alguma outra cor e ele contestar e dizer que é a cor que ele acredita que é a pós-verdade, né? Que é o que você acredita. Tem que ter um método para que, não só de perguntar e ouvir o outro lado, mas tem que ter outros métodos para que se averigue que a cor da camisa dele é de fato bege, ou é de fato a cor que é, entendeu? E é por isso que eu acho que, ter o dia do jornalista, o dia do repórter, o dia do radialista é tão importante, que, assim, tá provando para a sociedade que a nossa profissão é importante o suficiente, ela é relevante o suficiente para ter diversas datas comemorativas para enfatizar ainda mais isso, né? Assim, não tem um dia do jornalista à toa, né? O jornalista é uma profissão criada, como você falou aí, no período colonial, enfim, que passa por diversos percalços, diversas dificuldades, mas que é imprescindível. Não tem como fugir da necessidade de um jornalismo sério para a humanidade no geral. Luiz, você já passou por diferentes plataformas, né? Aqui mesmo na Otimista, já passou pelo Jornal Impresso, pelo portal. As diferenças entre essas plataformas, gostaria que você desse sua experiência e futuro, né, dessa profissão. A pandemia talvez esteja acordando para a necessidade de valorização dessa carreira. Eu acredito que, assim, a maior diferença é a linguagem. A gente trabalha com linguagem, a gente entra nos cursos chamados de comunicação social, né? A gente nem citou aqui que muitos de nós fizemos o curso de comunicação social. Exato. E eu acredito que a maneira como a gente comunica em todos os veículos é diferente. Então, a linguagem que a gente aprende no rádio, que eu nunca exerci, é diferente daquela linguagem que eu escrevi no impresso, que a gente pode trabalhar com períodos mais longos, com frases em ordens indiretas, que a pessoa pode voltar a ler para entender, algo que deixa o texto mais dinâmico, mas também que melhore a leitura do leitor. Na internet a gente trabalha com SEO, que são mecanismos que a gente acaba tendo que fazer para que a internet, para que os portais, os mecanismos de busca encontrem as nossas postagens com mais velocidade. Na televisão a gente tem que fazer algo mais didático, algo mais explicado, algo mais curto, algo mais breve, para que todo mundo possa entender, porque teoricamente seria o mais democrático, como a Tami disse. A gente é o mais acessível, porque nem todo mundo consegue ler o que está escrito. E é de graça ainda a TV aberta. Sim. E é de graça, exatamente. TV aberta é de graça. E até mesmo se você está na internet, você consegue ver tantos outros canais e outros vídeos. Eu acho que o futuro que a gente pode ver, talvez essa convergência, acho que a convergência já esteve mais latente. Eu acho que hoje em dia as empresas também percebem que a convergência ela não dá certo se você não tem uma equipe pronta para exercer isso. A equipe ela tem que ser bem distribuída. O jornalista ele tem que ser, eu não queria dizer bem remunerado também, claro, mas eu acho que valorizado. ele tem que ser valorizado. Porque a partir do momento em que a gente tá trabalhando para mais de um veículo, de um grande grupo, de uma grande empresa, a gente também tem que ter a paciência e o discernimento de conseguir separar as notícias e fazer bons conteúdos para cada veículo. Não dá para a gente fazer uma matéria só para 2 veículos. Até dá, mas dá muito mais trabalho se você não tem valorização, se você não tem condições, você não consegue fazer. Tanto que muitas redações, não só aqui no Ceará, grandes redações que foram atrás de fazer essa convergência, achando que uma pessoa ela pode escrever, pode tirar foto, pode narrar tudo ao mesmo tempo, viram que se prejudicaram com isso e estão voltando atrás, estão se desconvergindo, né? Não que eu não seja... somos máquinas, né? Exato.
Não Ninguém é que máquina, os assim. diferentes veículos não possam dialogar, Não, até sim. devem, né? Mas é claro que cada função tem uma habilidade própria, né, Lucas? Com certeza. E eu acho que é interessante que eles conversem, né? Mas Exato. que cada um tenha sua habilidade específica. Porque se você quer fazer tudo ao mesmo tempo, você não acaba fazendo nada. Agora, se Fica você superficial. fica superficial. E as pessoas têm propriedade sobre os seus discursos e as suas linguagens, né? E se você está entregando um conteúdo, se você, por exemplo, eu vou para uma pauta e trago a apuração, eu reparto com os meus colegas, eu faço televisão, a Tami faz impresso, o Lucas faz rádio, você faz o portal, se eu dividir a minha entrevista com todos vocês, Dá super todo certo. mundo vai fazer o seu conteúdo da maneira mais breve do que eu fazendo um texto e dividindo para 4 linguagens diferentes. Então, a gente tem que trabalhar de uma maneira que a gente consiga ser mais otimizados e otimistas. Bem, pessoal, o papo foi excelente, né? Gratificante, afinal de contas estamos falando da nossa profissão. Agradeço mais uma vez cada um de vocês que aceitou o convite e, infelizmente, o papo de redação está chegando ao fim. Agradeço a sua companhia e até a próxima.